Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, no plural, porque somos plurais, não somos uma coisa única. E eu não fiz nada, eu não consegui fazer post nenhum para o meu blog, eu repassei notícias, mas foi um dia complicado, um dia normal na vida da maioria das mulheres, em que você tem o seu trabalho fora de casa, tem o seu trabalho dentro de casa e às vezes está muito cansada até para se mover. Como em todo Dia Internacional das Mulheres, a gente ouve muita coisa esquisita, como se esta data fosse uma data de celebração e comemoração, quando, na verdade, é uma data que nos lembra daquilo que foi conquistado pela luta coletiva de várias mulheres ao longo de décadas e em vários países, e que por isso nós estamos aqui ocupando espaços públicos, tendo direitos civis e ainda assim sofrendo violência e discriminação. É uma data de luta, não é uma data de comemoração. Não que eu vá recusar chocolates, me deram alguns, ou os origamis bonitinhos que alguns alunos me fizeram e que eu achei uma novidade bem interessante. Tenho guardado e guardarei por muitos anos, acredito. Mas o que se debateu mais ontem foi a fala do deputado mais votado do Brasil, deputado eleito por Minas Gerais. Aos mineiros, eu lamento o que vocês fizeram realmente, mas está lá o senhor Nicolas Ferreira, e foi pontuado a sua transfobia. Então ele foi transfóbico, isso está claro. Ele subiu ao plenário da Câmara, colocou uma peruca loura e falou uma série de coisas profundamente ofensivas, e isso foi o centro da discussão. Transfobia é crime, cai na mesma tipificação de racismo. Eu espero que ele pague de alguma forma pelos seus atos. Esse é somente um deles. Mas escapou a maioria, acredito eu, porque eu me dei o trabalho de ouvir toda a fala do senhor deputado, que ele também, de uma certa maneira, ataca as demais mulheres, não somente as mulheres trans, mas as mulheres cis, porque ele fala que as mulheres não devem nada ao feminismo. Primeiro, feminismo no plural, porque é um movimento plural, não é um movimento único, né? Foram vários movimentos, alguns eram feministas, outros eram movimentos de mulheres, simplesmente, que nos permitiram chegar até aqui e permitem, inclusive, que mulheres que se dizem antifeministas, algumas delas ganham muito dinheiro fazendo seus discursos antifeministas, pudessem chegar publicamente e falar e expressar suas ideias. Mas, enfim, ele diz que não devemos nada aos feminismos, obviamente ele está errado, mas ele mais adiante fala que algumas mulheres deveriam ser louvadas, e ele cita mulheres da Bíblia que efetivamente, dentro do livro, que é o livro sagrado dos cristãos, são mulheres de grande relevância, e ele cita Maria, mãe de Jesus, que também é importante dentro do islamismo e que eu considero particularmente uma mulher admirável, assim como as outras, Ruth, Esther, Raquel, que ele cita. Mas ele vai e solta que as mulheres deveriam retomar a sua feminilidade. Não sei o que ele está dizendo, não sei o que ele quer dizer com isso, porque certamente os padrões de feminilidade usados nos tempos bíblicos, e ele citou mulheres que estão em temporalidades diferentes, então provavelmente há variações, não devem ser os mesmos que ele tem na cabeça reacionária dele. E aí é bom explicar o que é reacionário. Reacionário é aquele que reinventa o passado à sua moda. Ele não é um conservador. Ele é alguém que não tem sequer noção da realidade, ou da história, ou dos fatos, ou de qualquer coisa, e ele vai reinventar a sua moda e a sua maneira. Mas muito bem, nesse passado imaginário dele, as mulheres eram femininas, me explique, não sei, e essas mulheres, elas tinham filhos. Então, mulher, se você não quer ter filhos, você está errada. Mas isso qualquer machista vai dizer. Mas se você não pode ter filhos também, você também está errada, porque a sua função é ter filhos. A sua função é ter filhos, é cuidar da família. Que família é essa? Ele também não diz. Eu não sei como é que é a família desse moço. Não sei como é que é a mãe dele, o pai. Espero que eles estejam tristes, né, com a figura que esse moço faz pública, mas a gente não sabe, né? De qualquer maneira, há vários modelos de família, inclusive dentro da Bíblia, que ele supostamente admira, há vários modelos de família e modelos que, por exemplo, eram padrão e eram considerados aceitáveis no Velho Testamento, como famílias com polígamas, etc., mas que
ao chegarmos ao Novo Testamento, Jesus Cristo diz que aquilo foi admitido, mas que não era o correto. Mas, enfim, o ataque do Nicolas Ferreira no Dia Internacional das Mulheres não foi somente as mulheres trans. E eu lamento que existam segmentos dentro do movimento feminista que não percebam, né, o quanto estão erradas ao se perfilarem junto com indivíduos que atacam os direitos das mulheres trans ou das pessoas trans em geral, porque neste momento você pode achar que ele está do seu lado, e eu nem imagino, é bom nem pensar muito por quê, mas no futuro, se gente assim puder efetivamente mandar no país ou mandar no mundo, todas nós mulheres seremos punidas por sermos mulheres. Se não nos enquadrarmos naquilo que eles consideram como correto, como adequado, como certo, nós não teremos direito à existência. Então, é o conto da Aya, sabe? Em que você tem tipologias de mulheres, essas mulheres devem se enquadrar ali, ou elas não têm o direito de existir. E mesmo as mulheres privilegiadas, aquelas que talvez hoje estejam fazendo os discursos antifeministas para ganharem muitos dinheiros, né, às custas da insegurança de outras mulheres, das dificuldades de aceitação de muitos homens, porque os homens também são vítimas do machismo, tá? Eles são executores, né, dessas ideias, mas são vítimas também. Essas próprias mulheres que poderão ser, talvez, o grupo dominante das mulheres, as mulheres de azul, as mulheres dos comandantes do conto da Aya, talvez essas mulheres não saibam que elas também serão castradas e serão impedidas de serem aquilo que elas gostariam de ser, inclusive irem para a TV ou para o YouTube, ou seja lá para onde for, falar abobrinha. Né? Mas, enfim, o Dia Internacional das Mulheres não é um dia de comemoração, é um dia de luta. Algumas medidas foram anunciadas pelo governo ontem, que são medidas importantes, como a igualdade salarial entre homens e mulheres na mesma função. Fique claro, na mesma função, tá? Não em funções diferentes. Se o sujeito está numa função de comando, ou é o editor-chefe de um jornal, se alguém lembra de quando o Bolsonaro foi entrevistado no Jornal Nacional, na eleição anterior, não esta última, em que ele quis comparar o salário do Bonner e da outra, da jornalista que divide a bancada com ele, que me fugiu o nome dela, ele fez questão de dizer que o Bonner ganhava mais, e ele falou, mas eu sou editor-chefe do jornal. Entende? A mesma função é fazendo a mesma coisa, o editor ele está acima da jornalista, que é sua colega de trabalho, mas não está em função de chefia, né, ou de planejamento, ou de gerenciamento, o que quer que seja. Então, e alguns falaram, a lei não é importante. A lei é importante para que a partir dela se possa lutar dentro de um Estado de Direito, dentro de uma democracia liberal, que é o modelo que a gente tem. Ter a lei é importante. Sem a lei, você não consegue, muitas vezes, ir lá e concretizar. A lei e a luta são importantes. A lei pelo direito de voto garantiu às mulheres o voto. Antes, mulheres tinham ido à justiça provando que não havia nenhum impedimento para que elas votassem, porque a Constituição, por exemplo, de 1891 nada dizia do voto feminino, e elas não conseguiram votar, mesmo se qualificando, mesmo estando dentro da qualificação, já que não se falava delas. Então é preciso dizer, as mulheres podem, as mulheres têm o direito, as mulheres efetivamente têm que ocupar um espaço na sociedade. Então, não vivemos um novo momento. Temos recorde de feminicídios, saíram os dados do ano passado, caíram o número de homicídios, ou seja, mortes em geral, mas o número de mortes de mulheres, por serem tratadas como objeto dos homens, ela aumentou. Essa estatística subiu. Então, gente, a gente tem alguma coisa a comemorar, porque eu não tenho nenhum problema em afirmar que só de não estarmos mais no governo Bolsonaro já é motivo para comemorar. Porém, o dia 8 de março não é uma data de festejos vazios, de florzinhas, etc. É uma data para lembrar de quem lutou para que nós pudéssemos estar aqui e para também marcar que nós temos um longo caminho pela frente. Não somente no Brasil, mas em outros países também. E é isso. Isso não é o retorno do ShoujoCast, eu até gostaria, mas o ShoujoCast volta logo. Tchau, tchau para vocês.